Olá, eu sou o pastor Antônio Carlos e eu quero compartilhar com você algo da parte de Deus. Você deve se lembrar do que está escrito lá no Evangelho de João, capítulo de número 4, e sobre a mulher samaritana. Nós bem sabemos a diversidade das diferenças que existem entre o povo judeu e o povo samaritano. E tudo começou no passado, desde os dias de Oséias. Alguns dizem até que antes mesmo, quando o povo samaritano negou pão e água ao povo que vinha de Israel. Mas a gente começa a observar, amados, na divisão do reino. Antes era um reino unido, quando Saul então começa o sistema monárquico, deixa-se o sistema teocrático e começa um sistema monárquico através de Saul. Saul então ele vem reinando, reina por 40 anos, depois vem Davi, reina mais 40 anos aproximadamente, depois vem ali o filho da união entre Davi e Betseba, o rei Salomão. Rei Salomão, grande sabedoria. Nossa, ele multiplica o poder de compra no que diz respeito ao reino, conquista muitas coisas. Porém, quando ele morre, esse reino é dividido, Jeroboão e Roboão. O reino é dividido em duas partes, Então ele se divide pelo reino do norte e ali também o reino do sul. E a gente começa a observar, meus amados, que Samaria, mais tarde, passa a ser o reino, a capital do reino do norte. E eles foram tomados pelo rei da Síria. Feita então a miscigenação do povo, veio costumes diferenciados, pontos até mesmo de idolatria. Por sua vez, no reino do sul, as duas tribos que ficaram restantes, elas continuavam então a adorar ao Senhor Deus, e Jerusalém seria sua capital. Mas mais tarde ela seria cativa à Babilônia. 70 anos ficaram lá e eles voltaram. Quando eles voltaram do cativeiro babilônico, eles então procuram edificar o templo. É notório que nós lemos em Oséias a história, principalmente ali em Ageu, onde o próprio Deus faz apelo sobre a edificação da sua casa, que estava sendo abandonada. Ele dá o conselho: subir ao monte, trazer madeira, edificar a minha casa, enquanto que as vossas estão sendo já edificadas. Mas o trato é que o seguinte: os samaritanos vão até eles para querer ajudar a edificar o templo. E sabe qual é a diferença? Os judeus não aceitam. Então eu começo a observar o quê? Um quê, meus amados, de orgulho, um quê, meus amados, de vaidade, de preconceito até mesmo, fechando-se a porta para um auxílio que seria muito importante para a edificação do templo. Aí então a divisão ela é batida como se fosse um martelo, um decreto. Essa divisão veio. E então os samaritanos passam a viver de modo diferenciado. O fato é que os judeus, eles preferiam dar a volta, geograficamente falando, do que passar ou pisar em Samaria. Samaria era rejeitada, ou seja, preconceito religioso. Hoje em dia, é muito comum nós observarmos isso. E isso é que é triste. Entre o próprio povo de Deus, o preconceito religioso. Se a pessoa tem um pouco mais estabanada, se a pessoa ela tem marcas no corpo de uma vida passada, às vezes não é só questão de tatuagem não, se é uma cicatriz de tiro, se é cicatrizes de acidentes automobilísticos, ou seja lá qual for a marca de uma história passada, o povo nos dias de hoje tem essa falsa hipocrisia, amados, em manter ali um amor que não sabem viver. O cristianismo do século XXI está vivendo um amor apenas sistemático e também virtual. Na prática, não está sabendo ser edificado, não sabe edificar. O Senhor Jesus Cristo, ele faz questão, ele entra em Samaria. O Senhor Jesus Cristo, ele vai então ali para Samaria, ele começa então a observar algo diferenciado naquela mulher e naquele povo, e ele observa a mulher tirando água. E ele diz para a mulher: olha, se você me dê um pouco dessa água. E ela entra com a questão do preconceito. Ela pega e diz: não sabe tu que sendo judeu, me pedindo água para eu que sou mulher samaritana? Então, amados, nós começamos a observar ali o preconceito e a separação. E ambos diziam que adoravam a Deus, os judeus e o samaritano. Jesus pega e declara para ela: se você soubesse quem é que está lhe pedindo a água, você me daria, eu te daria dessa água e nunca mais você tornaria a ter sede. Então ela pensa: puxa vida, estarei
com o meu problema resolvido. E ela falou, dai-me dessa água. E ele disse, vai e chama o seu marido. Ela disse, eu não tenho marido. E ele pega e replica, disseste bem, você não tem. Já tentou por 5 vezes. E esse que está contigo não é teu. Não é o seu marido. Eis o ponto, amados. Mais uma vez, Jesus quebrando o protocolo. Olha que interessante. Jesus estava falando com uma mulher que podia ser mal vista na cidade. Mulher que tinha tido um histórico de passado muito negativo. Uma samaritana, ou seja, oposto ao povo judeu, cujo ele era praticante do judaísmo. E nós começamos a observar, meus amados, que ele abre o coração para ela. Ele não se importou o currículo do passado dela. Ele não se importou o histórico do passado dela. O importante era dali por diante. Jesus começa a pegar e falar para ela, olha, o Senhor Deus procura verdadeiros adoradores. Você não sabe aonde adorar. O povo não sabe aonde adorar. Mas o Senhor Deus procura verdadeiros adoradores. Aqueles que buscam em espírito e em verdade. Ela replica, eu sei. Porque haverá de vir o Messias, o chamado Cristo, e quando ele vier, ele nos anunciará, nos ensinará sobre essas coisas. Jesus declara, ali no versículo 26 do capítulo de número 4 de João, ele diz assim, eu sou eu quem falo contigo. Ele não se apresenta como homem nem como judeu, ele se apresenta como Messias. Ei, sabe o que eu quero dizer para você? Não importa o seu passado, não importa quem você foi, é quem você é. E o que você quer, o que você espera. Não abra mão do que Deus te deu. Não abra mão de quem você é. Não abra mão daquilo que o Senhor Jesus Cristo lhe prometeu. Não permita que a falsa religião, as crenças preconceituosas, não permita que o preconceito religioso mate a fé que Jesus está implantando dentro de você. Ele ama você pelo que você é, não pelo que você tem. E eu vou orar por você. E Jesus vai te abençoar. Em nome de Jesus. Faça como os outros. Pode me procurar. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu sei que eu posso te ajudar. Em nome de Jesus. Seja fiel a Ele, pois Ele é fiel. Eu sou o pastor Antônio Carlos. E Deus lhe abençoe. Em nome de Jesus.